Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 20 em diante. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos. Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. O ponto central da mensagem de Cristo, neste momento, que ele estava falando com os seus discípulos, não sei se você percebeu, mas o ponto central desta mensagem, queridos, é renúncia. Repita para o seu irmão assim: a vida com Deus é uma vida de renúncias. O ponto central desta mensagem, meu irmão, é vida cristã, uma vida de renúncias. Jesus estava ali com os seus 12 discípulos, e ele chega e pergunta para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro respondendo ao Senhor: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Em outra passagem nos evangelhos, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Aí uns discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias que ressuscitou, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Aí Pedro levanta e fala: não, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito de Deus, que te trouxe esta revelação e esse entendimento. E eu quero dizer para vocês que nesta noite nós estamos aqui para ouvir de Cristo, ouvir do Senhor, sobre o chamado do Senhor para cada um de nós. O chamado principal, o objetivo, o propósito principal do Evangelho de Jesus Cristo é a reconciliação entre nós e Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. É a nossa reconciliação. Ele veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, para nos reconciliar com o Senhor, para nos reconciliar com Deus. E um ponto principal desta mensagem de Cristo aos seus discípulos, de Cristo à igreja, queridos, é que a vida com Deus, o chamado do Senhor, é um chamado a uma vida de renúncias. Nós vamos entender isso aqui. E primeiro Jesus começa dizendo para os discípulos: o Filho do Homem, eu preciso primeiro ser rejeitado. Eu vou até ler aqui para não falar outra coisa diferente do que ele disse. Ele começa: o Filho do Homem precisa ser primeiro ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Ou seja, queridos, ele convida os discípulos a terem comunhão com o Senhor, a responderem ao chamado de Deus, mas ele faz uma afirmação que eu quero que você entenda, que muitas vezes eu olhava para este texto e não via. Ele faz uma afirmação: é necessário que o Filho do Homem, é necessário que aquele que é nascido de Deus, que o Filho de Deus morra. Foi isso que ele disse, sim ou não? É necessário que o Filho de Deus morra na cruz do Calvário e depois ressuscite, querido. Para que eu e você possamos nos tornar filhos de Deus, querido, antes de tudo, é necessário que o velho homem morra. Amém? Amém ou amém?
Paulo diz nos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pelo Filho de Deus. Para que você se torne filho de Deus de verdade, querido, é necessário que você morra, é necessário que eu morra, é necessário que venhamos a morrer na cruz com Cristo. É necessário que o nosso velho homem morra, querido. É necessário que deixemos tudo para trás. É claro que tudo isso é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, nas nossas vidas. Deus vai nos transformando, o Senhor vai nos mudando, o Senhor vai nos moldando como pessoas, como filhos de Deus. Mas para que você se torne verdadeiramente filho de Deus, é necessário que eu e você venhamos a morrer com Cristo na cruz do Calvário. Amém? É necessário que o velho homem venha morrer, querido. Para que nós possamos afirmar, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, queridos. É necessário haver mudança, é necessário que o velho homem morra, é necessário que deixemos as velhas práticas para trás. Amém, queridos? Porque não tem como ser nova criatura, não tem como dizer como Paulo disse, agora sou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Não tem como dizer isso, se isso realmente não acontecer. Não tem como falarmos, afirmarmos que somos filhos de Deus e o velho homem estar vivo, e o velho homem não morrer na cruz do Calvário. É necessário que o velho homem morra na cruz do Calvário, querido. É necessário que as nossas velhas práticas sejam deixadas para trás e possamos viver uma nova vida com Cristo. É que parece que isso é tudo muito tranquilo, a gente fala isso sempre, em todos os lugares, e o pastor sempre prega isso, ou pregava. Que não se vê muito mais o evangelho sendo pregado dessa forma, pelo menos eu não tenho visto. É necessário que o velho homem morra, queridos, e muitas vezes nós, os filhos de Deus, os nascidos de novo, queremos ressuscitar o velho homem. Ah, mas é porque naquele tempo eu era mais feliz, quando eu bebia, usava droga, fazia isso, fazia aquilo. Nossa, era só loucura. Era não, querido. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não queira ressuscitar o velho homem. Tem muita gente na igreja querendo ressuscitar o velho homem. Não ressuscite o velho homem, deixa ele morto. Deixa ele morto na cruz, querido. Não queira voltar às velhas práticas, não queira ressuscitar o velho homem. Isso não faz mais parte de você. Você agora é nova criatura. Você agora é discípulo do Senhor. Amém? Aleluia. Depois que o velho homem morre, o Senhor Jesus nos convida a sermos discípulos dele. Amém? O que é um discípulo, querido? Quem aqui sabe o que é um discípulo? O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, com o seu professor, e faz aquilo que o mestre ensina, que o mestre manda. Amém? É um discípulo. Amém? Glória a Deus. Eu e você somos discípulos do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o Senhor Jesus nos deixou mandamentos e ordenanças, nos deixou princípios a seguir para sermos discípulos dele. Jesus tinha vários tipos de discípulos. Jesus não tinha só os 12. Quem sabia que Jesus não tinha só os 12? Levanta a mão. Quando ele foi enviá-los para pregar o evangelho, ele enviou-os de 2 a 2 e eram 70 discípulos. Jesus tinha esses discípulos.
Jesus tinha os seus seguidores ocasionais, aqueles que só iam até ele para buscar um milagre, uma cura, alguma coisa de Jesus. Jesus tinha a multidão, que em vários textos diz: a multidão me aperta, a multidão isso, a multidão aquilo. Aqueles que iam só para ver o que está acontecendo. Jesus tinha os 12 discípulos que ele escolheu. Amém, queridos? Isso nos mostra que aqueles que são discípulos de Cristo foram escolhidos por Ele. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus te escolheu para ser discípulo dEle. Aleluia. Você foi escolhido por Cristo, querido. Não foi eu que escolhi. Não foi o pastor, o fulano, o ciclano, o beltrano. Não, querido, foi Jesus que te escolheu, que te chamou para ser o seu discípulo. Amém? Glória a Deus, foi Ele que te escolheu, querido. Não foi o pastor, não. Glória a Deus por isso. Você é escolhido por Cristo, chamado por Ele. Mas o Senhor Jesus nos deixou aqui 3 ordenanças. Ele falou: vocês querem ser meus discípulos? Aí ele começa. Primeiro princípio para ser discípulo de Cristo, para sermos verdadeiros discípulos do Senhor: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me seguir. Primeiro, o que ele fala? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, querido. Colocar Deus em primeiro lugar. E não em último. Como muitas vezes fazemos. Negar a si mesmo, querido, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para cada um de nós é boa, perfeita e agradável. É negar o nosso eu. É fazer a vontade dele no lugar da nossa, queridos. Isso é fácil? Faz assim. Não. Não é não. Porque a palavra também nos diz e nos afirma que a carne milita todos os dias contra o espírito. É uma luta diária, querido. Entre a carne e o espírito. Entre a sua vontade e a vontade de Deus para você. É uma luta diária. Mas o Senhor diz: para que vocês possam ser meus discípulos de verdade, comece negando a vocês mesmos, colocando a Deus em primeiro lugar, querido. Fazendo a vontade de Deus no lugar da nossa, queridos. Muitas vezes isso é tão difícil. Fala: Senhor, eu queria ficar aqui em casa assistindo Netflix. Mas o meu espírito está me dizendo para eu ir até a tua casa te adorar. Senhor, eu queria dormir até meio-dia, mas o teu Espírito mandou eu orar, interceder. Teu Espírito fez isso. Me trouxe essa direção. Responda ao chamado do Senhor. Responda ao chamado do Espírito Santo para a sua vida, querido. Amém? Tem muita gente que está acordando de madrugada aí e não sabe por quê, porque Deus está querendo falar com você. Para ouvir. Vamos fazer uma pesquisa de 2 segundos aqui. Quem foi que Deus já acordou de madrugada para falar? Oh, aleluia. Eu já perdi as contas. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós estamos na correria do dia a dia. Trabalho, isso, aquilo outro. E coisas da casa, trabalho, correria. E não paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Aí o Senhor vai e te acorda no meio da madrugada. Quem já viveu isso sabe. E o pior, você nunca pega na primeira noite. Você acorda: nossa, por que eu acordei? Do nada. Até Deus falar: eu estou querendo falar com você, acorda. Literalmente, acorda. Amém, queridos? Primeiro, negue-se a si mesmo, coloque Deus em primeiro lugar, faça a vontade do Senhor, querido. Se desfaça do seu orgulho.
dos seus títulos e se torne servo de Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor nos afirma, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja este aquele que sirva, que seja servo de Deus, amém? Eu já respondi isso para muitas pessoas. Fulano, você é pastor? Eu falo, eu sou servo de Deus. Eu prefiro esse título. Prefiro mais o título de servo de Deus do que o de pastor, apesar de ser pastor há mais de 10 anos. Mas precisamos entender, queridos, negar a nós mesmos. Como Paulo diz, assim como o Senhor Jesus fez. Não teve por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou. Desceu aqui, queridos, nessa terra, nesse mundo corrupto. Se esvaziou de si mesmo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está sentado à destra do Pai. Mas Ele desceu aqui, queridos. E habitou entre nós e fez morada. Morreu na cruz, no meu e no seu lugar, queridos. Jesus nunca pediu algo que Ele não fez. Negue-se a si mesmo, querido. Negue-se a si mesmo. Se desfaça do seu orgulho e se torne um servo do Altíssimo. Amém? Tome a sua cruz todo dia. O que é tomar a sua cruz todo dia, querido? Aí vai para muitas interpretações. Mas tomar a nossa cruz todos os dias, queridos, me diz de uma vida diária de comunhão com Deus, de ser guiado por Deus. Eu tomo a minha cruz. Eu tenho comunhão com o Senhor todos os dias. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Amém, queridos? Como é que eu vou dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não falo com Jesus? Não tem como, querido. Tome a sua cruz. Tenha uma vida de comunhão diária com Deus. Seja guiado pela palavra de Deus. Amém, querido? Tome a sua cruz todos os dias. Tenha uma vida de comunhão diária com o Senhor. Seja guiado pela palavra do Senhor todos os dias. Não tem como dizer que é discípulo do Senhor Jesus sem falar com Ele todos os dias. Só há comunhão, só há intimidade com Deus, querido. Se falamos com Ele todos os dias, se somos assim com Ele, como é que você diz que tem intimidade com alguém? Quando você fala com essa pessoa todos os dias, quando você convive com essa pessoa todos os dias, sim ou não? Sim. Isso é comunhão, isso é ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. É falar com Deus tudo, querido. Ah, eu estou triste, fale com Deus. Ah, eu estou alegre, agradeça. Ah, eu estou isso, eu estou aquilo, fale com Deus, querido. Tenha comunhão com Ele. Fale com Ele. Os discípulos, quando o Senhor estava aqui na terra, perguntavam a Ele sobre tudo. E assim nós devemos fazer, querido. Se você tem dúvida sobre algo, alguma coisa, busque na palavra do Senhor, busque respostas em Deus, busque resposta e direção no Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele continua. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é seguir a Jesus? O que vem ao seu coração, ao seu entendimento, querido? Quando você está seguindo alguém, olha para mim aqui, rapidinho. Quando você está seguindo alguém, vamos supor que Jesus está ali, ele fala, siga-me. Ele vai estar andando, eu vou estar junto com ele, sim ou não? Siga-me, eu vou estar trilhando os caminhos de Jesus. O que quer dizer trilhar os mesmos caminhos de Jesus, querido? Fazer as mesmas obras de Jesus. Amém, querido?
Seguir a Jesus, ser um seguidor de Cristo, querido, é fazer as mesmas obras que Ele fez. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos afirma que o Senhor Jesus disse que nós, os filhos de Deus, aqueles que são seus filhos, fariam obras ainda maiores que as que Ele fez. Se você é filho de Deus, se você é discípulo do Senhor Jesus, faça as mesmas obras que Ele fez, querido. Seja canal de bênção na vida das pessoas. Cure os enfermos, liberte os cativos, leve as boas novas do Evangelho. Seja luz, seja sal. Amém, querido? Faça a diferença, dê um bom testemunho. Seja conhecido e reconhecido por ser discípulo de Cristo. Amém? Isso é seguir a Jesus, isso é ser um seguidor de Cristo. Em Roma eles chamavam os crentes, os cristãos, de pequenos cristos. Ou seja, aqueles que faziam as mesmas obras de Jesus. Faça as mesmas obras, querido, ame o próximo. Como nós vimos hoje de manhã, seja alguém que perdoa, seja alguém que é perdoador. Abençoe o próximo, estenda as mãos para aquele que está caído. Seja luz, seja sal, siga os mesmos passos de Jesus. Quantos entenderam? Amém? Todo mundo entendeu o que é seguir Jesus? É fazer as mesmas obras que Ele fez, querido. Porque muitas vezes a gente lê o texto assim: siga-me, siga ir para onde? Para o céu? Seguir para o céu. Você que está vivo, é mais difícil. Eu não ia contar não, contando a experiência de quase morte que eu tive uns meses atrás. Querido, o paraíso é maravilhoso, cada um tem uma visão. Acredite você ou não, eu fiquei 1 minuto desacordado no hospital aí, eu não vou contar essa história tudo de novo, não. Mas só vi um jardim muito bonito, maravilhoso, e uma paz tomou conta do meu coração. E eu acordei com o médico em cima de mim, volta, volta, volta. E o povo gritando, chorando. Vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente preocupa com essas coisas. No sentido de quê? Nossa, fulano morreu, isso, aquilo. Querido, se ele estava com Deus. Eu vou dizer para vocês algo que eu vi, que eu senti. Eu não preciso falar dos outros, eu posso falar de mim. Eu senti a maior paz, porque Deus é paz. Amém? A maior paz que eu já havia sentido na minha vida. Eu nunca tinha sentido nada parecido. E eu acho que só vou sentir de novo a hora que Deus me levar. E vi um lugar maravilhoso, um jardim lindo. Cada um tem uma visão, né? Foi o que eu vi. E aí eu voltei, vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei chateado de ter voltado. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está lá no céu não quer voltar, não, irmão? Ai, Jesus, manda fulano de volta. Faz isso não, irmão. Se ele estiver no céu, não faz isso não. Deixa ele lá. Eu sei que dói, eu sei que é ruim. Para nós, os vivos que ficamos, a dor é imensa e inexplicável, eu sei. Todos nós já perdemos, a maioria de nós, ou todos nós já perdemos entes queridos. Eu sei que é algo muito difícil para todos nós. Mas para quem está lá no céu, querido, não quer voltar, não. Eu vou falar para vocês algo que eu já falei aqui. E afirmo de novo. Quando eu voltei, eu falei: Jesus, se o Senhor quiser me levar, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família, que o Senhor vai cuidar daqueles que eu amo. Pode me levar. Vocês estão achando que eu estou brincando, irmãos? Aí eu fui entender por que Paulo, quando foi apedrejado, morreu e diz que foi o terceiro céu. Jesus falou: não, pode voltar, não chegou sua hora, não. Ele falou: viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê?
Porque quem já viu o céu, querido, não quer voltar para essa terra, não. Seja sincero, irmão. Você está lá no céu com Jesus. Você fala, não, Jesus, lá na terra estava melhor pagando boleto. Irmão, que dia? Que dia que você vai falar isso, irmão? Eu não falei isso para Jesus, não. Eu falei, Jesus, você quer me levar para fazer a obra? Eu não estou te impedindo, não. É que é uma brincadeira e que Jesus tem um plano, um propósito e uma hora. Tudo tem um propósito debaixo do céu, querido. Não era minha hora, eu estou aqui. Que Deus continue a me usar para abençoar a vida de vocês, essa igreja e a quantos Ele quiser abençoar, amém? E que você também seja esse canal, não só eu, irmãos. Deus não quer usar só eu, Deus quer usar todos nós. Por isso esse chamado de sermos discípulos dEle. Para que nós possamos ser ainda mais usados por Ele. Para que nós tenhamos o entendimento de seguir a Jesus, de fazer as mesmas obras de Jesus. Porque muitas vezes, queridos, nós ficamos verdadeiramente apegados às coisas deste mundo. O último versículo que lemos aqui, eu vou ler para você. Lucas 9:24, o Senhor Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Ou seja, a vida com Jesus, querida, é que faz sentido de verdade. Muitas vezes a gente fica apegado a tantas coisas desse mundo. Ou querendo tantas coisas desse mundo. Quando o verdadeiro sentido da vida é Jesus Cristo. É estar com Ele. É estar na presença dEle. É ser cheio do amor dEle. Amém? Feche seus olhos, querido. Eu quero orar por você.